Gratidão. Aqui um ponto principal, né, para a gente manter, para a gente conseguir trazer uma nova realidade, viver uma nova realidade, a gente tem que manter. Tem duas leis que operam fundamentais, né? Uma delas é a lei do ritmo. Então, nosso ritmo, não o ritmo dos outros. Então, aqui uma pessoa falou que ela convive com uma pessoa extremamente acelerada. Então, esse ponto é o ponto chave. Por quê? Porque o universo, a gente não tem como obrigar o universo, obrigar no sentido de fazer pressão, nós colocarmos pressão sobre o universo, para que ele faça o que a gente quer. Não, nós temos que entrar no ritmo dele, é o contrário. Então, toda essa realidade, suposta realidade da Terra, toda essa loucura, nada mais é do que um movimento contrário às leis superiores. Então, quando a gente fala as leis superiores, leis que estão além da fisicalidade, leis que estão além da sobrevivência física, é que devem ser conhecidas, aplicadas, vividas, para que você mude a sua realidade física. Gente, mas na realidade física se você não está conectado às leis superiores. Então, o ritmo, o nosso ritmo, eu não posso querer ter um ritmo mais acelerado do que o universo. O universo está numa velocidade gigantesca. Gigantesca. Se eu colocar mais pressão sobre isso, como a gente aprende, né, física quântica, todos esses ensinamentos científicos, né, comprovados, eu vou colocar pressão em cima dos átomos. Vou quebrar os átomos em pedaços, eu vou me quebrar todo para conseguir o que eu quero. Então, eu estou desconsiderando que existe Deus, né? Então, quer dizer, o que é o todo? O que é o eu superior? O comandante. A comandante dessa nave. A comandante dessa nave tem que aceitar, né, que eu estou dentro desse veículo e que esse veículo tem que manter um ritmo. Então, por exemplo, nós temos... Não, ninguém está sozinho. Né? Então, tem informações que vêm, tem informações que não vêm. Tem coisas que acontecem, tem coisas que não acontecem naquele tempo que a gente acha que tem que acontecer. E está tudo certo, e nós temos que manter o ritmo e não desistir. O que aconteceu? Não aconteceu? Você continua seguindo. Então, para a gente conseguir, que a gente chama o colapso da função de acontecer, da coisa vir de cima, descer, acontecer, manifestar, a gente tem que ter um ritmo constante, contínuo. Não significa que a gente tem que estar coligado com essa energia. Estamos coligados com o todo. Estamos coligados com as leis. Quando estamos coligados com a energia do cosmos, do todo, estou ligado ao meu eu superior, eu estou ligado às leis superiores. Então são elas que vão operar. E elas, ninguém está, você está vendo elas aqui? Não. Elas são invisíveis. Você começa a trabalhar a percepção disso. Então, a gente tem que trabalhar a percepção, muita percepção. Para isso, a gente tem que se abstrair desse mundo, dessas formas todas que a gente vê caminhando, de pessoas, tudo. Né? Obviamente são seres vivos, tudo, mas cada um está dentro de um processo, de uma linha do tempo, de uma situação que não podemos medir, que não podemos saber. Por que aquele ser se comporta assim? Sabe? Não me interessa. O importante é que nós estejamos conectados com nós mesmos e aí nós podemos auxiliar os outros quando isso se dá. Então, o foco é a gente fazer o nosso processo e entrar nesse ritmo. Quando a gente entra nesse ritmo, você percebe automaticamente que você está no ritmo. Então, você não tem como sair disso. Não tem. Você está no estado de presença, rendido, seguindo. Então, dia a dia, você vai estar cada vez mais se aproximando do seu modelo original, da sua essência. E aí você está criando a realidade. Então, aí você está manifestando a realidade, porque você está se aproximando cada vez mais de quem você é. Então, isso, né, por exemplo, a pessoa fala, a outra pessoa que está com ela é acelerada porque a pessoa está ansiosa, tem um comportamento assim, comportamento do ego. E aí ela vai gerar uma vibração
que está tentando acelerar alguma coisa. E ela está num processo de autodesenvolvimento. Então, o que é a sua sugestão? É buscar lugares mais tranquilos, buscar estar em paz e deixar que o universo também te conduza para onde ele achar que deve. Porque quando a gente não está numa situação que faça sentido para o nosso processo evolutivo, isso também vai ser ajustável. Mas a gente tem que soltar esse querer humano, né, de tentar mudar o outro que está acelerado, porque aí não vai dar certo. Então, continue no seu processo, busque lugares que você consiga estar mais tranquila, mais com a natureza, enfim, locais mais tranquilos e vá seguindo. Porque quando a gente começa a fazer esse movimento interno, vai incomodar todos os outros que estão do lado. Por quê? Porque mostra para eles que eles precisam fazer isso também. Mas muitas vezes eles não querem. Mas não tem nada demais. Acontece que todos nós temos que ser nós mesmos, não podemos ser outra coisa. Então isso é fundamental. Temos lá o nosso modelo, o nosso arquétipo, o nosso espírito, aquela essência perfeita e nós precisamos chegar lá. Então a gente vai se aperfeiçoando dia a dia, não é acelerado, não pode ser acelerado. Você não é isso, não é. Não pode, a gente não pode ter essa projeção dos outros sobre nós. Então você tem que tomar todo esse cuidado de não permitir que os outros projetem em cima de você as coisas que não são suas. Então, se a pessoa é acelerada, ela não pode querer que você seja, porque você não é. Então, esse mundo é o mundo que está no fim, né? Vamos chamar assim, no bom sentido, né? No fim, no sentido de que as leis superiores, elas estão buscando justamente ajustar os seres para que eles vivam nos seus próprios ritmos. Então, nesse próprio ritmo, no meu ritmo, ninguém vai invadir o seu ritmo. Por quê? Porque você está numa linha, em uma frequência, em um ritmo que está diferente do outro. Não tem como invadir, porque está em outro. Por isso que a gente aprendendo a mantê-lo, a gente cada vez vai se distanciando mais desse caos, dessa bagunça. Porque a gente não observa mais essa bagunça, não faz mais sentido para nós. Então essa é a função das leis superiores, é retirar as pessoas da ignorância, né? Que nós vivemos achando que a gente precisava correr cada vez mais para ter. E aí mudou tudo e falou, agora você tem que ser. O ser não pode ficar correndo para lá e para cá, ele tem que se ajustar e o ser, ele sendo aquilo que é necessário, ele vem para ele. Então é uma lei que a gente precisa praticar para perceber e entender, porque muitas pessoas estão nesse ritmo que foram acostumadas a viver muitos anos, né? Então é um condicionamento que é difícil às vezes de tirar, mas o convívio com pessoas que estão em situações diferentes, isso também faz parte, porque é aprendizado, não tem como. Nós somos colocados muitas vezes em famílias, em situações para que a gente perceba o que não quer. Não quer. Pronto. Eu não quero conviver com alguém acelerado do meu lado, não tenho a menor possibilidade. Por quê? Porque estou num processo que não há como. Por quê? Porque o ritmo estabelecido tem que ser mantido, porque existe uma coisa chamada autorresponsabilidade. Então nós temos autorresponsabilidade nesse processo que nós estamos fazendo. Então não podemos estar numa situação com pessoas que não condizem com a frequência. E isso é ajustado pelas próprias leis. Então a gente não tem que se preocupar com isso, né? Então as leis vão movimentando cada coisa para o seu devido lugar, vai ajustando tudo. Então uma das principais leis que permite a gente trazer, ou seja, manifestar para a nossa realidade física aquilo que a gente quer viver, é o ritmo e a constância. Então uma é o ritmo, a outra é você manter. Aí você vai mantendo, aquilo vai se tornando forte. Então, o que acontece? Você vai se tornando forte, é uma coisa assim, né? Que é aquela atração. Aí você está se tornando aquela realidade, você está caminhando dentro dela. Você entra na realidade. Você praticamente começa a entrar na realidade. Entra, você faz parte da realidade.
Você interage com a realidade, você se une com a realidade. Esse é o movimento que a gente tem que fazer. Ou seja, entre o ser e o fazer vai estreitando. Por quê? Porque você vai chegando mais próximo da sua essência. Quanto mais você vai se aproximando de quem você é, mais você vai vivendo e percebendo a realidade que você já é, que você já vive. E assim a gente vai trazendo aquilo que a gente quer viver. Não é uma coisa de você ir lá fora buscar, é uma coisa que acontece a partir de você mesmo. Então, toda a realidade é criada internamente e ela é projetada. Nossa, né? O personagem é um reflexo. E isso aqui é um avatar que vai viver. Aí o avatar vai lá e vai viver essa realidade. Começa a viver essa realidade. Porque ele começou na consciência, ele começou a perceber as leis, começou a trazer as energias, começou a se trabalhar internamente e agora ele vai viver aquilo que ele mesmo criou. Então esse é o grande objetivo, né, da quinta dimensão da nova Terra. Nós estamos criando a nova Terra, então cada um de nós é participante ativo. Porque se a gente está fazendo tudo isso, nós estamos trazendo todas as vibrações, todas as energias, todas as leis para a manifestação. Então isso vai estreitando e vai acontecendo. Não, ninguém tem que viver uma realidade que não é condizente com isso. Por quê? Porque imagina, Deus, né, a criação nos criou para vivermos aquilo que é o que foi projetado para nós. Então ninguém pode dizer, não, agora eu quero que você viva lá não sei aonde. Não, mas eu não quero. Isso não condiz com a minha realidade. Então a gente tem que ser muito firme. Por quê? Porque o ritmo interno já estabelecido, ele não tem como. A consciência estabelecida, amadurecida, né? Então você chega num nível de uma maturidade emocional que não tem como. Aquilo tem que sair da tua vida. Que não é, toma outro rumo. Por quê? Porque você está num caminho ascensional, num caminho de evolução. E nesse caminho não tem que andar de mão dada com aquilo que não é mais. Então a transição da Terra é justamente para facilitar todo o nosso processo. E quando a pessoa fala é mais acelerado, é porque está em ritmo diferente. Em ritmo diferente. O importante é a gente estabelecer o nosso. Eu tenho um ritmo. Não posso ter o ritmo do outro. Então não se permita mais, porque isso gente, é uma coisa tão infantil. É infantil, né? É considerado que os meus mentores, eles não tem mentor que passa, te faz. Ele tem mentores que são realmente duros, né? Duros não no sentido de deixar a gente de magoar, né? Essas coisas. Não existe isso, né? Na mentoria espiritual. O que existe é firmeza. Essa é a palavra. Existe uma coisa chamada firmeza. Existe que é o propósito, ou seja, é a sua vida. É a sua vida, a vida de cada um de nós. Então nós temos que manifestar a nossa vida. E não aquelas coisas que o mundo inventou, né? De ser famoso, se você não sei o quê, se você tem isso, tem aquilo, sempre o ter, né? O quanto você tem. Não, você tem que manifestar a sua felicidade, a sua alegria, tudo aquilo que Deus, todos os dons que Deus te deu. E com isso você vai viver e você vai se conectar às pessoas e você vai viver experiências muito mais elevadas, né? Muito mais ricas do que se você ficar preso àquelas coisinhas do mundo que estão já saindo, né? Elas já estão transitando, a transição planetária já está colocando cada coisa no seu devido lugar. Então a gente tem que manter o foco e o nosso ritmo. Quando você percebe o outro está no outro, está te impondo alguma coisa, você tem que desconectar essas energias, por quê? Porque o seu ritmo é seu. Não pode estar conectado em outra coisa. Seu ritmo está conectado à fonte. Então, aquela luzinha, né? Trocou aquela luzinha, aquela é a sua. Aquela frequência é a sua. Aquela vibração é a sua. Outra não é. É aquela. Então, você vai mantendo, aquilo vai se tornando algo forte, né? Porque você está seguindo o todo. Você está seguindo o plano. Você está servindo ao planeta, né? Você não está ali contando histórias, né? Então,
não se permita entrar em coisas que não são e mantenha o ritmo, porque a constância, o que acontece? A energia chega num ponto, é aquele ponto do salto. Porque ela já colocou tanta energia ali, já percebeu, falou, isso aqui já percebi, já aprendeu, ela vai para outro nível. Então você vai para outro nível de vida, você vai viver outras coisas que você não vivia antes, porque você estava numa energia dispersa, uma energia separada da fonte. Agora nós estamos nos unindo à fonte. E o mais importante, gente, é que o planeta está fazendo isso. Então está acontecendo um processo de aceleração do tempo. Então a gente já percebeu que não tem muito tempo, ou seja, os dias estão todos muito mais rápidos. Por quê? Porque o planeta está fazendo isso. O planeta, a gente está entrando a energia que a gente chama de ponto zero, né? Então ele vai alinhar tudo, todas as formas de vida, ele vai se alinhar. O planeta está se alinhando ao sistema solar, porque agora ele faz parte disso e ele está recebendo todos esses influxos energéticos, todas essas energias que vêm do Sol, todo esse espelhamento que nós mesmos fazemos, né? Então existe todo um sistema de espelhamento de energia, de leis, que contém as leis superiores, e isso tudo vai crescendo. Então isso tudo vai trazendo a realidade. As linhas do tempo vão se... É como se tivesse uma linha do tempo, né? Que não estava tão forte, você via só uma linhazinha fina, e ela começou a se fortalecer, por quê? Porque tem um monte de gente dentro daquela linha do tempo fazendo seus próprios processos de evolução. Então elas estão se conectando e estão trazendo uma linha do tempo que é favorável para todo mundo. Elas estão trazendo a linha do tempo, as linhas mais favoráveis, que são as linhas da nova Terra, onde todos vão viver de uma forma diferente. A gente não vai mais ficar vivendo aquela quebradeira toda uma pessoa vai para o trabalho, é uma pessoa lá, em casa ela é outra. Não existe, a gente é um só. Então é a união, a junção de todas as nossas partes e a gente ter uma vibração única que a gente vai compartilhando, vivendo, sendo. E todo o resto vem como consequência. Gratidão.